edificantes. Já na parte faça-se melhor no ministério, teremos várias demonstrações que vai nos ajudar na campanha para a celebração, com a entrega do convite e ao fazer revisitas. Em nossa vida cristã, em realizações da organização, nós teremos vídeos sobre como os RTOs estão organizados. E na parte de necessidades locais, também teremos um vídeo bem interessante. No estudo bíblico de congregação, vamos ver algumas maneiras, de que maneiras os israelitas se tornaram espiritualmente impuros, mas como podemos nos manter espiritualmente puros. Então a reunião de hoje está muito especial. E para iniciarmos, a primeira parte, ela tem o seguinte tema: o que podemos aprender com o acampamento de Israel? O irmão Estevão Palombi irá fazer essa parte para nós. Nas últimas semanas, nós temos visto bastante na reunião Nossa Vida e Ministério Cristão sobre como era o acampamento da nação de Israel quando eles saíram do Egito e estavam caminhando pelo deserto até a Terra Prometida. Então imagine por um momento que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Isso é maior do que muitas grandes cidades como Belo Horizonte, Salvador. E toda essa gente precisava comer, precisava beber, precisava cuidar dos animais, cuidar da higiene e, principalmente, eles precisavam aprender a adorar a Jeová corretamente. Eles estavam saindo do Egito e Jeová iria ensiná-los como deveria ser a adoração verdadeira. Essas 3 milhões de pessoas estavam divididas em tribos, famílias e casas. E cada casa, cada família tinha o seu local designado para acampar, quando o acampamento quando a nação fosse designada para parar e acampar. Cada um tinha o seu local designado para montar suas tendas. Não era então quem chegasse primeiro, pegasse o melhor lugar, podia ir lá e se ajeitando, desmontando os... Não. Havia uma sequência pré-estabelecida, inclusive, para cada tribo, a vez de cada tribo montar e depois a vez de cada tribo desmontar a sua parte do acampamento. Então havia uma ordem, Além disso, foram escolhidos representantes de cada tribo para tomarem a dianteira em alguns assuntos. Eles foram chamados, nesse capítulo que vamos considerar agora, de os maiorais. Um exemplo disso foi quando o tabernáculo foi inaugurado. Naquela ocasião, houve uma grande cerimônia para a inauguração do altar do tabernáculo. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 7, e veja o que diz o versículo 10. Diz assim: os maiorais fizeram sua oferta na inauguração do altar, no dia em que este foi ungido. Então não foi a tribo toda, levando as suas ofertas até o altar. Não. Alguns foram escolhidos para representar a tribo. Foram os representantes de cada tribo, de cada uma das 12 tribos. Eles é que foram até lá e fizeram as oferendas em nome das tribos. Mais adiante, no livro de Números, nós vamos ver ocasiões em que Moisés precisou selecionar mais homens para ajudar a coordenar o povo. Será que aqueles homens eram perfeitos, por isso que eles foram escolhidos? Não. Na verdade, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 16, que em certa ocasião 250 desses homens acabaram se rebelando contra Moisés, em determinada ocasião. Então eles não eram perfeitos. Mesmo assim, era a maneira de Jeová coordenar o seu povo. E continua sendo assim hoje em dia, Jeová tem homens designados para ajudar a cuidar da parte terrestre da sua organização. Esses homens, eles tomam a liderança na pregação, no pastoreio e também em ajudar a coordenar e organizar a obra do reino. Além disso, esses homens precisam ser exemplares. E eles? Será que são perfeitos? Os anciãos, os superintendentes viajantes? Não. Eles também têm suas falhas, às vezes eles também precisam ser corrigidos. Mas, diferente de muitas organizações, inclusive religiosas, nós não seguimos a um humano específico. Não importa o que aconteça, seguimos o que aquela pessoa fala. Não. Nós seguimos a Jeová e seguimos a organização dele. Além disso, Jeová não coloca toda a carga de responsabilidade, de cuidar de toda essa gente, nos ombros de uma única pessoa. Até Moisés, a gente viu no capítulo 7 que Jeová conversava com Moisés, mesmo assim, precisou de ajuda. É muito melhor, na verdade, quando existe um grupo de pessoas designadas para coordenar um determinado assunto. Veja, por exemplo, na organização nós temos
o corpo governante. É um conjunto de homens. Temos o corpo de anciãos, a comissão de filial, a comissão do congresso, a comissão de ajuda humanitária. Grupos de pessoas funcionam muito melhor do que uma pessoa só. Faz com que as coisas garante que as coisas sigam os padrões bíblicos e não sejam baseadas em gosto pessoal, né? Não baseadas na opinião de alguém. Voltando a falar agora da cerimônia de inauguração do altar do tabernáculo. Era uma ocasião muito especial, era uma ocasião solene. Imagine se aqueles maiorais chegassem com as suas ofertas, né? E envolvia muitos animais e muitos outros utensílios e produtos. E se eles chegassem todos de uma vez apresentando aquilo, ia virar uma bagunça, né? Consegue imaginar aquela fila de touros e carneiros, cordeiros, cabritos, bodes, tigelas, pratos, farinha? Ia virar uma bagunça, né? Talvez alguém dissesse, olha, eu cheguei primeiro, viu? Não, você vai para o fim da fila. Mas veja como Jeová é organizado. Capítulo 7 ainda de Números. Na continuação agora, versículo 10, a parte B e o 11, diz assim. Quando os maiorais apresentaram sua oferta diante do altar, Jeová disse a Moisés, cada dia um dos maiorais apresentará sua oferta para a inauguração do altar. Uma tribo por dia apresentou as suas ofertas. Isso garantiu a organização daquele evento e evitou a bagunça. Era uma ocasião solene, uma ocasião especial. É interessante que a ordem que eles seguiram para apresentar as ofertas foi aquela mesma sequência que eles seguiam, que eles já estavam acostumados, que é a ordem que eles usavam para acampar e para desmontar o acampamento. O povo de Jeová hoje segue um princípio parecido, né? Não importa se são reuniões grandes ou reuniões pequenas. Pense, por exemplo, na reunião para o serviço de campo. É uma reunião pequena, mas ainda assim tem alguém lá para coordenar, para dividir os grupos de pregação, para designar os territórios e assim por diante. Um outro exemplo são as assembleias e congressos. São grandes eventos, mas são muito bem divididos para não causar superlotação nem desconforto. Então, uma assembleia ela tem um circuito, que é composto mais ou menos por 20 congregações. Além disso, cada circuito tem um ancião viajante, né, um representante da organização de Jeová, que visita cada uma dessas congregações a cada 6 meses. Então nós também somos um povo muito organizado. Mas note que o fato de Jeová ser um Deus que preza pela organização e pela ordem, não significa que Jeová é um Deus rígido, inflexível, exigente demais. Não. Pelo contrário, Jeová é amoroso, é flexível e ele sabe mostrar consideração. Quer ver um exemplo disso? O acampamento envolvia muito trabalho pesado, principalmente para a tribo dos levitas. Os levitas eram responsáveis por ajudar na montagem e na desmontagem de todo o tabernáculo, na manutenção, no trabalho do dia a dia, em receber as ofertas, fazer os sacrifícios, cuidar da limpeza. Veja a ordem de Jeová no capítulo 8 de Números, agora os versículos 25 e 26. Diz assim: mas, depois dos 50 anos de idade, ele, o levita, se retirará do grupo de serviço e não fará mais nenhum serviço. Ele pode servir os seus irmãos que cuidam das responsabilidades na tenda de reunião, mas não deve fazer nenhum serviço ali. É assim que você deve fazer com respeito aos levitas e às responsabilidades deles. Essa ordem de Jeová garantia que as designações funcionassem, de forma correta, de forma ordeira e não sobrecarregasse ninguém. Claro, aqueles que eram mais velhos, no caso aqui com mais de 50 anos, não eram inúteis. Eles podiam ainda ajudar em diversas coisas, podiam servir os outros, em serviços mais leves, se eles quisessem. Mas eles não tinham mais o serviço pesado, obrigatório. Eles faziam o que eles podiam, o que a circunstância deles permitia. Da mesma maneira, pode ser que você talvez não consiga fazer tanto quanto você gostaria, por diversas razões. Talvez pela idade, ou por problemas de saúde, por causa do seu trabalho secular, por causa da situação familiar que você tem e outras coisas. Mas Jeová conhece cada um individualmente. Jeová sabe que você está fazendo o seu melhor, dentro das suas circunstâncias. E Ele não te obriga a fazer mais do que você pode fazer. Um exemplo disso nós temos visto durante o período da pandemia, Os pioneiros regulares e especiais, eles não estão sobrecarregados, tentando cumprir um requisito de horas quase impossível nesse momento, já que eles não podem sair para pregar de casa em casa. Isso nem seria razoável.
Isso mostra o quanto Jeová é flexível. Mas o que você faz, mesmo que pareça pequeno, não passa despercebido para Jeová. Aquela nação tinha mais de 3 milhões de pessoas, mas Jeová prestava atenção em cada um deles, levava em conta a situação diferente que cada um tinha. Do mesmo modo, você pode ter certeza que Jeová presta atenção em você, como pessoa. Jeová vê cada coisinha que você faz para ele, mesmo que seja algo que talvez para outros passe despercebido, né? Veja nessas fotos na apostila, por exemplo, alguns desses exemplos. Jeová, ele vê quando você ajuda na limpeza e na manutenção do salão do reino. Jeová vê quando você tira um tempinho do seu, talvez o único dia de descanso que você tem na semana, né? Você tira esse dia para ir pregar as boas novas. Jeová viu isso. Ou Jeová vê quando aquele irmão idoso, talvez como esse da foto, por causa da idade, talvez ele não possa mais ser tão atuante como antes, talvez não possa ser um superintendente de circuito ou servir como coordenador do corpo de anciãos, mas ele ainda sabe que é dignificado por Jeová e ele fica feliz de fazer o que ele pode. E Jeová não se esquece disso. Você não é apenas uma engrenagem, você não é apenas um parafuso num grande motor que faz a organização funcionar. Não, você é um amigo de Jeová. E Jeová valoriza essa amizade. Nunca se esqueça disso. Essas são algumas lições que nós podemos tirar de como funcionava o acampamento em Israel. Muito obrigado, irmão Estevam, pela excelente parte e mostrar como que Jeová cuidou do seu povo no passado e como cuida de nós hoje também. A próxima parte é joias espirituais e quem vai fazer para nós é o nosso irmão Rodrigo Freitas. Então, conforme anunciado, fiquem à vontade para compartilhar as joias espirituais que os irmãos bem prepararam em suas casas. Para dar início, vamos ler Números capítulo 8, versículo 17, e eu gostaria da ajuda de alguém da assistência. Irmã Sara, por gentileza. Todo primogênito dos israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Eu o santifiquei para mim no dia em que matei todo primogênito na terra do Egito. Obrigado, irmã Sara. Então, a pergunta com base nesse texto diz: o que os primogênitos de Israel eram para Jeová? Irmã Janice? Então, os primogênitos eram devotados a Deus. Na linhagem, eles seriam os cabeças das casas e representavam toda a nação. E na época da Páscoa, no Egito, Jeová poupou esses primogênitos da morte. Então, eles pertenciam a Jeová. Perfeito, irmã Janice. Obrigado. Irmã Dayana também? E por meio do pacto abraâmico, Jeová como que produziu esse povo, né? Deu início a eles. Por isso que ele podia ser chamado de criador e pai daquela nação. Então ele podia referir a nação inteira como sendo o seu primogênito. Excelente, irmãos. A próxima pergunta diz: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos ouvir a irmã Tatiana aqui na frente. No capítulo 7, versículos 5 e 9, mostra que foi providenciado aos levitas gado e carroças para o transporte do tabernáculo. Mas os coatitas não receberam, eles tinham que levar sobre os ombros, porque eles carregavam utensílios santos. E o versículo 5 mostra que foi dado a cada um deles o necessário para cumprir os seus deveres. Então, isso nos lembra que mesmo que a gente receba uma designação que pareça desafiadora, a gente pode confiar que Jeová sempre vai dar o necessário para a gente cumprir com ela. É verdade, irmã. Obrigado. Irmão Rodrigo também? 7, 25 e 26 mostra que depois dos 50, o homem não poderia mais trabalhar como trabalhava antes, né? Mas ele poderia, sim, continuar dando o seu máximo para ajudar os outros. Da mesma forma, hoje, por conta dessa pandemia, o nosso trabalho a Jeová, ele não é como antes, e talvez estejamos limitados.
mas nem todas as portas se fecharam. É possível a gente continuar dando o nosso máximo para ajudar outros na pregação e também fazer o nosso alcance no serviço sagrado de Jeová. Bem lembrado, irmão. Obrigado. Irmão Moisés? Capítulo 7, versículo 89, diz que Moisés se comunicava com Jeová diante da Arca do Pacto, especificamente da tampa, onde estavam os querubins. Esse era o meio de comunicação de Jeová com o povo dele na época. E hoje Jeová usa a Bíblia, o Espírito Santo e a congregação. Então, quanto mais expostos estivermos a estes meios, mais nos comunicamos com Jeová. É verdade, irmão. Irmã Aline? No capítulo 7, todos os maiorais levaram suas ofertas para a inauguração do altar do tabernáculo. E todos deram farinha fina para a oferta de cereais. E a farinha poderia parecer algo simples comparando com as outras ofertas, mas representa o melhor que temos a oferecer para Jeová. E Jeová aceita se for dada de coração. Então, da mesma forma, hoje, nós podemos achar que estamos fazendo pouco para Jeová por causa da idade ou da nossa saúde. Mas se for nosso melhor de coração, Jeová aceitará e ficará feliz. Bem lembrado, irmã. Irmão Jonas? Algo muito interessante também sobre Jeová, que a gente vê aqui em Números capítulo 7, no versículo 5, é que Jeová falou para Moisés mesmo distribuir as coisas que havia sido dada pelos maiorais, e ele disse que Moisés podia ver cada um conforme for necessário para cumprir os seus deveres. Então Jeová delegou para Moisés ele mesmo avaliar, né, e distribuir para cada um segundo a necessidade. Isso mostra realmente como Jeová é um exemplo, né, um exemplo a imitar sobre a questão de delegar responsabilidades. É verdade, irmão. O irmão Felipe também? Bom, era um trabalho braçal bem pesado transportar as coisas da tenda de reunião. Só os pedestais de encaixe pesavam uns 34 quilos e tinha 96 como esses. Mas número 7,7 diz que Jeová deu carroças para eles cumprirem os seus deveres. E hoje Jeová também nos ajuda a cumprir nossas designações. Por exemplo, os pioneiros regulares. Eles receberam carroças ou ajuda de Jeová durante a pandemia para não ter que deixar o serviço. E nós não queremos nos sentir culpados de aceitar essa ajuda, mas queremos reconhecê-la como uma prova do amor de Jeová por nosso serviço. Bem aplicado, irmão. Obrigado. A irmã Bianca? Eu gostei do capítulo 8, versículo 18, porque falou que Jeová pegou os levitas em lugar dos primogênitos. E eu achei que isso mostrou como a justiça de Jeová sempre é governado por amor. Porque se ele não tivesse feito isso, podia ter sido muito complicado para algumas famílias, talvez só tinham um filho, ou precisava do primogênito para ajudar a família. Mas, em vez disso, ele deixou de um jeito bem mais leve, por designar os levitas. Então, tudo que Jeová decide para nós hoje, também sempre é com amor e pensando no nosso bem. Obrigado, irmã. Bem lembrado. Irmão Michel? Eu achei interessante nesse capítulo 7, falando a respeito das ofertas, que tinham dois tipos delas. Aquelas que eram obrigatórias e também ofereceram ofertas voluntárias, que eram para expressar o amor e o agradecimento que eles tinham a Jeová. Então isso me fez pensar a respeito de como eu posso fazer ofertas voluntárias e mostrar meu agradecimento, mostrar também o meu amor a Jeová. Talvez servindo como pioneiro, agora nessas épocas que nós podemos até mesmo fazer um requisito menor de horas. Obrigado, irmão Michel. A irmã Sara também? Em Levítico 8:12 fala sobre fazer expiação pelos levitas, né? Então, embora os levitas eles já fossem separados para o serviço de Jeová como santos, mas eles também tinham que ser feitos sacrifícios, né, a favor deles, para que eles pudessem se aproximar de Jeová de uma condição aprovada. Então, esse exemplo mostra que, independente do privilégio de serviço, eles só teriam a aprovação de Jeová se eles tivessem uma condição limpa física, moral e espiritual. Muito bom. Irmão Nelson? Interessante que em Números capítulo 7, versículo 84, fala que daquelas ofertas, todos deram 12 pratos de prata, 12 tigelas de prata e 12 pequenas tigelas de ouro. Existia ali tribo mais numerosa do que as outras, mas é interessante que todas deram a mesma quantia. Então não teve competição, nem tribo querendo buscar mais glória que a outra, né?
Para Jeová, todas foram igualmente importantes. Então, também, toda a designação que temos na congregação é importante para Jeová. Ninguém faz um serviço ou uma designação melhor do que a outra. E todas unidas contribuem para a adoração verdadeira. Bem lembrado, irmão. A irmã Dayana? Capítulo 8, versículo 25, mostra que ali, depois dos 50 anos de idade, os levitas mais idosos, eles não trabalhariam mais no templo, né? Mas o versículo 26 fala o que eles fariam. Diz que ele pode servir aos seus irmãos. Hoje também, alguns, por causa da idade, não conseguem fazer tanto quanto fazia antes, né? Mas a sua experiência, o seu legado na organização ajuda muito os irmãos e serve de experiência para a gente também. Sem dúvida. Irmão Robson? Ainda falando de número 7 e 9, ali os coatitas eles não receberam ali os gados e carroças porque a tarefa deles envolvia levar aqueles itens sagrados, né? Então, eles precisavam levar no ombro, e era uma tarefa muito importante. Isso nos lembra, infelizmente, de algo que aconteceu no futuro, quando Davi ele providenciou que fossem levados esses itens santos na carroça. Davi, então, ele falhou ali em dar o respeito correto pela lei de Jeová e usar, ele, como eu comentei, então, ali o pecado grave ao tentar impedir que a arca caísse, né? Então, mesmo que não entendemos as instruções, sabemos que vem de Jeová e precisamos ser obedientes. Perfeito. Agradecemos a todos pelos excelentes comentários. Muito obrigado ao irmão Rodrigo e a todos que participaram com seus comentários, foi bem edificante. Agora teremos um dos pontos altos de nossa reunião, que é a leitura da Bíblia. O trecho da leitura para essa semana é no livro de Números, no capítulo 7, versículo 1 ao 17. Números, capítulo 7, os versículos 1 ao 17. E quem vai fazer a leitura para nós é o irmão Robson Medeiros. Vamos dar atenção a ele. No dia em que Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e santificou, junto com todos os seus móveis, o altar e todos os seus utensílios. Depois de ungir e santificar essas coisas, os maiorais de Israel, os cabeças das casas paternas, fizeram uma oferta. Esses maiorais das tribos que tinham supervisionado o registro levaram sua oferta perante Jeová: 6 carroças cobertas e 12 touros. Uma carroça para cada 2 maiorais e um touro para cada um deles. E os apresentaram diante do tabernáculo. Jeová disse a Moisés: aceite deles essas coisas, visto que serão usadas no serviço da tenda de reunião, e você deve dá-las aos levitas, a cada um conforme for necessário para cumprir os seus deveres. Portanto, Moisés aceitou as carroças e os touros e os deu aos levitas. Deu 2 carroças e 4 touros aos filhos de Gerson, conforme era necessário para cumprirem os seus deveres. E deu 4 carroças e 8 touros aos filhos de Merari, conforme era necessário para cumprirem os seus deveres. Todas essas coisas estavam sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas ele não deu nada aos filhos de Coate, visto que os seus deveres envolviam um serviço no lugar santo, e eles carregavam as coisas sagradas nos ombros. Os maiorais fizeram sua oferta na inauguração do altar, no dia em que este foi ungido. Quando os maiorais apresentaram sua oferta diante do altar, Jeová disse a Moisés: cada dia um dos maiorais apresentará sua oferta para a inauguração do altar. Quem apresentou sua oferta no primeiro dia foi Nazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Sua oferta foi um prato de prata que pesava 130 ciclos, e uma tigela de prata que pesava 70 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Ambos cheios de farinha fina misturada com azeite para uma oferta de cereais. Uma pequena tigela de ouro que pesava 10 ciclos, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro no primeiro ano de vida para uma oferta queimada. Um cabrito para uma oferta pelo pecado. E para um sacrifício de participação em comum, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab.
Muito obrigado, Robson, pela excelente leitura que você fez. O ponto sugerido aqui na apostila era o ponto de número 5, ler de modo correto. E o que está envolvido nesse ponto de ler de modo correto? Então, a apostila dá algumas sugestões sobre ler grupo de palavras ao invés de ler palavra por palavra. Nós percebemos isso na leitura do Robson em vários pontos, né? Que ele respeitou as pontuações e fez isso. Por exemplo, no versículo 10 e 11, ele leu assim, né? Quando os maiorais apresentaram sua oferta diante do altar, vírgula, Jeová disse a Moisés, 2 pontos. Nós percebemos na leitura dele que ele respeitou esses pontos. Isso ficou muito bom. E a dica que a apostila dá é para a gente tomar cuidado para respeitar essas pontuações, não pular palavras e pronunciar bem, como a gente viu que ele fez, né? Mantendo a cabeça bem erguida para que a voz ela saia bem. Ficou muito bom. Muito obrigado, Robson, pela sua excelente participação. Agora, dando sequência na nossa reunião, nós teremos agora a parte Nossa Vida e Ministério Cristão e vamos ver a respeito do convite da celebração, como nós podemos entregar ele. E o irmão Michel Nogueira, junto com o irmão Rodrigo Nascimento, fará essa parte para nós. Alô, meu nome é Michel e eu tô ligando para você para te fazer um convite para uma reunião muito especial. Você se importa de me dizer teu nome? Meu nome é Rodrigo. Ô, Rodrigo, prazer. Como eu disse, essa é uma reunião que ela é muito importante, porque nelas nós vamos nos reunir para lembrar a morte de Jesus. Nós fazemos essa reunião todos os anos e também no mundo inteiro. Esse teu número, ele tem WhatsApp? Tem sim. Eu vou enviar para você, então, o convite eletrônico. E nesse convite vai ter mais detalhes, como a hora e também o dia que você vai poder assistir a essa reunião. Se você tiver interesse, aí eu te explico mais sobre como assistir a essa reunião, já que devido à pandemia ela vai ser feita online, não presencialmente. Tudo bem, pode ser. Aproveitando também, Rodrigo, eu queria convidar você para uma palestra especial que nós vamos ter no final de semana anterior a esse. Mas aí eu vou te explicar mais por mensagem que eu já te envio, tá bom? Tá ok, tá bom. Foi muito bom falar com você, viu, Rodrigo? E antes de desligar, eu só queria fazer mais uma pergunta. Nós vamos ter essa reunião para lembrar a morte de Jesus. Mas você já se perguntou, Rodrigo, por que Jesus ele teve que morrer? Olha, eu nunca me perguntei isso, não. Tá certo. Então vamos combinar pelo WhatsApp o dia e daí eu te respondo, beleza? Tudo bem, pode ser. Muito bom, Michel. Muito obrigado aí pela boa apresentação. A sugestão aqui da apostila era no número 11, falar de modo animado, né? E porque, como que nós podemos fazer isso? Falar de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. E um dos pontos que destaca aqui é a gente conhecer bem a matéria. A gente percebeu como o Michel estava bem preparado, ele conhecia bem a matéria que eu queria falar, e ele falou ali com convicção, falou de maneira clara, a qual o morador, né, do outro lado da linha conseguia entender. E ele conseguiu, a gente percebeu isso, né? Ele conseguiu explicar nas próprias palavras dele. E uma coisa importante que destaca aqui também é pensar no seu público. Então pense como o assunto vai ajudar as pessoas, né? Imagine o que você pode fazer para que ela se interesse pelo assunto. Então o uso de perguntas, assim como ele fez, né? Raciocinar com a pessoa, isso ajuda bastante. Então ficou muito boa essa demonstração. Muito obrigado. Agora, para a próxima parte, nós vamos ter a parte agora que vai fazer a primeira revisita, né? Revisita designação 1. E para essa parte, quem vai fazer para nós é a irmã Dayana, juntamente com a irmã Tatiane. Vamos dar atenção. Alô, Tatiane? Oi, aqui é a Dayana, tudo bem? Eu te liguei esses dias para te ler um versículo da Bíblia. Olha, foi muito bom nossa última conversa. Eu fiquei de falar com você hoje e ver que já que Jesus morreu, o porquê que ele morreu? Por que ele precisou passar por isso? O que você acha? Olha, sinceramente eu não sei não. Mas Jesus é tudo na minha vida, ele é o meu Salvador. E ele é mesmo nosso Salvador. Mas olha, tem um versículo na Bíblia que fala o motivo da morte de Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui
E o versículo, olha, de Mateus, capítulo 20, versículo 28, diz assim, olha que interessante, falando do motivo da morte de Jesus. Assim como o Filho do Homem veio, no caso Jesus, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Aqui falou que ele deu a vida dele como resgate. Já ouviu essa palavra antes? Às vezes a gente vê alguma reportagem na TV de quando alguém é sequestrado e aí pedem para a família pagar um resgate para a pessoa ser liberta, né? Isso mesmo, um resgate. Foi justamente isso que Jesus fez. Ele deu a vida dele em troca da nossa vida, para que nós pudéssemos ter uma vida melhor. É como se a humanidade inteira, Tatiana, estivesse presa. Mas presa a quê? Ao pecado e à morte. Algo que não tem como a gente se libertar sozinho. Daí Jesus deu a vida dele, pagou com valor para nós podermos ter uma vida melhor e nos libertar. Entendi. Mas será que não tinha um jeito diferente de nos libertar? Boa pergunta. Será que precisava ser com a morte mesmo isso, né? Olha, sabe aquele convite que eu te deixei semana passada? Falando daquele evento, né? Daí a ideia é que lá vai ser respondido várias perguntas sobre Jesus, inclusive essa que você está me fazendo. Você vai achar muito interessante as respostas. Faz assim, um dia antes do evento, eu entro em contato contigo e te ensino como você pode assistir ele virtualmente. Pode ser, eu gostei. Legal. Daí agora você pode ficar pensando, né? Como que a gente faz para agradecer alguém que morreu pela gente, deu a vida por mim, por você? Como que eu posso ser grata? Semana que vem eu te ligo e a gente fala sobre isso. Tem textos na Bíblia que fala como a gente pode demonstrar essa gratidão. Ok, tá bom. Eu vou esperar a sua ligação. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Muito boa a demonstração. Gostamos bastante, né? Essa parte da revisita, a sugestão da apostila, é do ponto 6, sobre explicar por que você lê o texto. A gente percebeu que ao ler o texto de Mateus, a Madayana fez isso, né? Ela destacou ali a palavra resgate e explicou o assunto para a moradora. E é isso que a apostila fala como sugestão, né? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. E a palavra resgate tem tudo a ver com o ponto principal, que era a celebração da morte de Jesus, né? Esse evento tão importante. Fala também que é importante, uma outra estratégia que nós podemos fazer é fazer perguntas. E dei uma dica. Se você repetir a ideia do texto usando suas próprias palavras, tome cuidado para não fugir da ideia principal. As pessoas têm que perceber que você ainda está falando do texto. E nós percebemos que a irmã Daiane fez isso. Muito bom, muito obrigado aí pela boa participação. Agora, dando sequência, a próxima parte vai ser também uma revisita, só que vai ser designação 2. E quem vai fazer para nós é a irmã Bianca, juntamente com a irmã Aline Palombi. Vamos dar atenção a elas. Que bom saber que vocês estão bem, Aline. Eu estava pensando em você esses dias, porque estamos chegando naquela época da celebração da morte de Jesus. E eu lembro quanto você gostava de assistir a celebração. Sim, é verdade. Eu gosto mesmo. Isso é muito bom. E eu não sei se você reparou, mas essa época da Páscoa, muitas pessoas começam a pensar mesmo no sacrifício de Jesus, né? Mas muitos se perguntam por que Jesus teve que morrer. Você já ouviu alguém me perguntar isso? Sim, aconteceu esses dias. Eu estava falando com a minha prima. E eu comentei sobre aquilo que nós estudamos na época do estudo. E falei para ela até que Jesus morreu para nos salvar. Não foi isso? Isso mesmo, você lembrou muito bem. E sabe, tem um texto em Mateus 20, 28 que fala exatamente isso. Diz: assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então você reparou que fala que Jesus veio para fazer o quê? Para dar a sua vida como resgate por nós? Exatamente. E sabe, Aline, sempre que eu penso nisso, eu fico admirada de quanto amor Jesus mostrou por nós, né? Por dar a sua vida em troca de nossa. E Jeová também, porque imagina como ele deve ter se sentido vendo seu filho passar por tudo isso, tudo que ele enfrentou antes de morrer. Não deve ter sido fácil, não.
Porque eu fico imaginando, eu como mãe, eu não ia conseguir fazer isso, ver meu filho morrer. Exatamente. Então foi a maior prova de amor que existe, não é? De dar seu filho para nos dar uma esperança. Mais que pensamos nesse presente, Aline, que Jeová nos deu, mais que temos vontade de agradá-lo, não acha? Eu acho que sim, porque fizeram tanto por nós. Exatamente. Mas o que você acha que podemos fazer para mostrar nossa gratidão pelo esse sacrifício? Eu acho que a gente tem que fazer coisas boas, né? Fazer o que é certo na nossa vida, estudar a Bíblia, né? Essas são coisas realmente boas e vão mostrar mesmo nossa gratidão. E sabe, outra coisa que também mostra é isso que você gosta de fazer, de tirar tempo de assistir a celebração e relembrar tudo que Jeová já fez por nós e Jesus também. Esse ano vai ser no dia 27 de março, às 6h30 da noite. Mas por causa da pandemia, nós vamos fazer online, numa reunião pelo Zoom. Então, se quiser, eu te mando o link e aí você pode estar presente com a gente. Manda sim, eu gosto mesmo dessa reunião, não quero perder. Você falou Zoom, eu não sei como usar. Sem problema. Se você tiver uns minutos agora, eu te explico. Tá bom. Muito bom, irmã Bianca, irmã Aline. Gostamos muito da parte de vocês. E você seguiu bem a sugestão aqui, né? A sugestão foi convidar alguém que já estudou a Bíblia com você para a celebração, né? Um bom lembrete para nós fazemos com nossos estudantes. O ponto da apostila destacado é a lição de número 12, sobre ser simpático e mostrar que se importa. Então aqui fala para a gente se colocar no lugar das pessoas e imaginar os problemas que talvez elas enfrentam. Fala também sobre não criticar as pessoas que não adoram a Jeová. E a gente percebeu, né? Por mais que a Aline já foi uma estudante, a Bianca não criticou ela por ela ter parado o estudo. Mas a ideia foi convidá-la para a celebração, como ela sendo uma pessoa bem-vinda para essa ocasião, né? E algo interessante que fala aqui também é sobre falar de modo bondoso, né? Então, como é que a gente pode falar de modo bondoso? Então, aqui destacou, nós falamos com nossos gestos e expressões faciais também. E por mais que o testemunho seja por telefone, a gente percebeu que a Bianca ela fez gestos, sorriu. Isso é bom, né? Que a gente passa esse sentimento através do telefone também para a pessoa do outro lado da linha. Então, uma boa dica aí para nós seguirmos, para nós fazermos, né? Muito bem. Vamos dar sequência aqui agora. E a próxima parte vai ser também uma revisita, só que agora vai ser a designação número 3. Para essa revisita, quem foi designada foi a irmã Martha Mel Smith e a irmã Janice Silva. Vamos dar atenção a elas. Oi, Janice. Aqui é a Marta. Tudo bem com você e sua família? Oi, Marta. Sim, tudo bem. Você sabe que o tio Mário até já tomou a vacina, né? Ai, que bom. Fico contente em saber. Janice, lembra que uma vez você me perguntou se as testemunhas de Jeová acreditavam em Jesus Cristo? Sim, eu lembro. E até você falou que ele é muito importante, né, para o cumprimento da vontade de Deus. Isso mesmo. E olha, eu gostaria de convidar você e sua família para uma reunião especial que será realizada no mundo todo. É a celebração da morte de Jesus Cristo, também conhecida como a Ceia do Senhor. Na noite antes de Jesus morrer, ele se reuniu com os seus apóstolos, aí ele passou o pão, que significava o corpo dele, passou o vinho, que representava o sangue. Você está com a sua Bíblia por perto? Sim, eu tenho aqui no celular. Olha, vamos ver a ordem que ele deu depois que ele fez isso. Quer ver? Veja Lucas capítulo 22, versículo 19. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Muito bem, você viu o que ele falou no fim? Ele disse, persistam em fazer isso em memória de mim. Então, esse é o único evento que Jesus ordenou que seus discípulos comemorassem. E é isso que nós vamos fazer. E onde vai ser? Olha, por causa da pandemia, essa reunião será feita de forma virtual. Vai ser no sábado,
27 de março às 18h30. Você gostaria de assistir? Pode ser pelo seu celular. Ah, que interessante. Eu gostaria sim. Olha, então, também uma semana antes da comemoração, haverá uma palestra especial também. E você também está convidada. Então, quando chegar mais perto, eu te ligo para explicar como acessar a reunião, está bem? Ah, tá bem. E eu também vou te enviar o convite pelo WhatsApp. Tá ótimo. Então tá bom, Janice. Se cuida, viu? Até outro dia. Você também. Tchau. Tchau. Muito bom, Marta, Janice. Muito obrigado aí pela boa participação de vocês. Essa parte destacava a gente convidar um parente nosso para a celebração, né? Entregar o convite para ele. Então foi uma boa dica de como nós podemos fazer isso, né? O ponto da lição o ponto é da lição 17, falar de modo fácil de entender. E já começa assim, o que nós podemos fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então tentar não usar termos desconhecidos, né? Talvez ao falar de um personagem da Bíblia, não explicar de quem está falando, ou não usar termos que só quem é testemunho de Jeová conhece, né? E aqui dá umas dicas, né, sobre estudar bem a matéria, para que a gente conheça ela e falar de modo simples, e usar frases curtas e simples, e evitar usar detalhes desnecessários. E a gente percebeu isso na parte da irmã Marta, que ela foi bem direta, né, foi bem direta ao ponto. Isso foi muito bom, que deu para a estudante, né, para a moradora dela, né, a parente que ela estava convidando, conseguir entender bem o ponto que ela queria passar. Muito bom, terminamos então essas partes da Faça Ser Melhor no Ministério, e foi umas dicas boas que nós recebemos de como que nós podemos pregar agora no final de semana, ou durante a semana mesmo, ao convidar os nossos amigos, nossos vizinhos, parentes e outros para a celebração, essa data tão importante. A nossa próxima sessão é a nossa vida cristã. A próxima parte, ela será apresentada através de um vídeo. A parte é realizações da organização. O tema do vídeo, simplificação dos escritórios remotos de tradução. Vamos dar atenção. Em novembro de 2019, o corpo governante das Testemunhas de Jeová anunciou que chegamos num marco histórico. O conteúdo do site JW tinha ficado disponível em 1000 idiomas. Foi por Jeová que conseguimos isso. Ele nos guia com seu espírito para fazermos discípulos de pessoas de todas as nações. Mas não paramos em 1000 idiomas. Mais de 20 idiomas foram acrescentados desde aquele anúncio em 2019. Fazer traduções para mais de 1000 idiomas é algo que envolve muito trabalho e exige bastante cooperação entre várias partes da organização. A comissão de redação supervisiona o trabalho das equipes de tradução. Além disso, a comissão editora do corpo governante ajuda nesse trabalho, construindo escritórios remotos de tradução e dando aos tradutores os equipamentos necessários. Esses escritórios remotos ficam em lugares onde as pessoas falam a língua que vai ser usada na tradução. No vídeo a seguir, vamos ver como nós conseguimos fazer isso de uma forma que use bem os nossos donativos. E o mais importante, nós vamos ver como é bom quando as pessoas podem aprender sobre Jeová no seu próprio idioma. Morar onde as pessoas falam a língua em que a gente traduz melhorou muito a nossa tradução. Agora a gente tem a oportunidade de falar diretamente com nativos, no campo, nas reuniões e nas assembleias. Outra vantagem é que os commuters que vêm até aqui para ajudar a gente no RTO, eles nasceram e cresceram aqui mesmo. E é por isso que esses irmãos e irmãs são tão importantes para nós, porque eles fazem uma tradução que é fácil e simples de entender. Fazer a tradução em RTOs tem funcionado muito bem. Com o tempo, o Departamento Mundial de Projeto e Construção
sob orientação da comissão editora, trabalhou para simplificar os projetos de novos RTOs e para ajustar os RTOs que já existiam. Um RTO pequeno pode ser montado no Salão do Reino, como esse na Ilha da Páscoa, ou num salão de assembleias, como esse na Guatemala. As equipes de tradução desses RTOs podem ser transferidas de acordo com a necessidade. O RTO foi construído de forma muito rápida, com tijolos maciços. Isso permitiu que a gente se mudasse em apenas 4 meses. A gente nunca imaginou que um dia nós poderíamos trabalhar num lugar tão bonito assim e construído tão rapidamente. Em cerca de 6 meses, eles construíram as residências, os escritórios e o estúdio de gravação. Em Bangalore, na Índia, nós alugamos uma parte desse prédio comercial para montar um RTO de suporte. Ter um RTO de suporte permite que outros RTOs se concentrem apenas em fazer a tradução. Isso simplifica tudo, e o espaço de um RTO de tradução pode ser menor. A equipe de suporte recebe o texto que foi traduzido e prepara a publicação para ser impressa ou para ser postada no site. Eles também preparam os arquivos para o JW Library e os arquivos de áudio. Por muitos anos, nós tínhamos bem poucos RTOs. Mas hoje, nós temos mais de 400 no mundo todo. Esse enorme crescimento é possível, em parte, por causa da maneira como nós construímos e equipamos os RTOs. Não é maravilhoso fazer parte do povo de Jeová que faz tanto esforço para alcançar o máximo de pessoas, não importa em que idioma? Como as nossas publicações usam uma linguagem fácil de entender, eu gosto muito de fazer estudo pessoal. E isso me ajudou a conhecer mais o nosso Pai Jeová. E também me ajudou na hora de ensinar outros sobre Jeová, para que eles também possam ter uma amizade com Ele. Em Isaías 65:13, Jeová diz: Vejam, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês passarão sede. A promessa de Jeová de alimentar seu povo está se cumprindo. E é um privilégio para a comissão editora participar nisso. Oramos para que Jeová abençoe nossos esforços de montar RTOs aonde quer que eles sejam precisos para atender às necessidades do povo de Deus. Muito bom esse vídeo, né? Ajudou a gente a entender o trabalho envolvido na tradução e a gente pode damos mais valor ao elemento espiritual, ao trabalho que é feito, e conseguimos também apoiar melhor esses irmãos que fazem esse trabalho de forma abnegada. Nossa próxima parte da reunião são as necessidades locais. O tema, como o LDC apoia a pregação. Quem dá para fazer para nós é o irmão Jonas Souza. Então, todas as filiais do mundo têm um LDC. O LDC é um departamento local de projeto e construção que ajuda as congregações de diversas formas. Nós vamos ver primeiro um vídeo que nos ajudará a ver como no mundo todo o LDC tem realmente ajudado o povo de Jeová nessa questão. Vamos ver. Por muitos anos, temos construído salões do reino para serem usados na adoração a Jeová. Com o tempo, esses prédios ficam velhos e precisam ser reformados. E o número de publicadores no mundo todo continua crescendo, o que aumenta a necessidade de mais salões do reino. Neste relatório, vamos ver como o LDC apoia a obra de pregação por cuidar dessas necessidades, como o trabalho que os voluntários fazem na construção afeta o ministério deles e os resultados que as congregações têm quando um salão é construído. Esses irmãos e irmãs que se colocam à disposição para ajudar nos projetos de construção do LDC amam o trabalho que fazem, e é algo que não pode ser comparado a nada que o mundo possa oferecer. Os problemas financeiros que a gente tem no nosso país não impedem esses irmãos de colocar esse serviço à frente de qualquer outra coisa. Muitas pessoas associam nossa obra de pregação com os nossos locais de adoração. Quando o Salão do Reino não está em bom estado, isso afeta a visão que elas têm sobre nós.
Mas quando um salão novo é construído, essas mesmas pessoas ficam ansiosas para assistir às reuniões, porque para elas isso é uma prova de que adoramos ao verdadeiro Deus. Com os salões do reino mais novos e muitos outros que são bem cuidados ou que estão sendo reformados, nós temos locais mais dignos para a nossa adoração e os irmãos aproveitam melhor as reuniões. Com isso, eles pregam ainda melhor e conseguem tocar o coração das pessoas. Ajudar o LDC motivou a gente a ter mais zelo no trabalho de pregação. E já por algum tempo, nós estamos servindo num território onde há mais necessidade. Um dia, depois de termos trabalhado bastante na construção, nós vimos os irmãos trocando as ferramentas da obra pelo kit de ferramentas para ir no campo. Ver o sacrifício e o zelo deles nos fez querer simplificar ainda mais a nossa vida. E eles nunca reclamavam de nada. Podiam receber o trabalho que fosse. A gente ri muito com os irmãos, mas também muitas vezes a gente chora junto com eles. Por exemplo, quando morre alguém que a gente ama. E nesses momentos, a gente percebe que, por meio deles, Jeová se torna para nós um verdadeiro amigo em tempos de aflição. Receber treinamento de Jeová sobre manutenção, trabalhando junto com os irmãos e seguindo as orientações do LDC, faz a gente se imaginar lá no paraíso, fazendo o mesmo trabalho. Nosso salão antigo, antes desse novo, não estava em boas condições. Ele era de bambu e palha e tinha umas telhas de zinco bem velhas. Não era suficiente para proteger contra o sol e a chuva. A construção teve um grande impacto na comunidade. Teve um homem que passou observando a obra e ficou impressionado. Ele foi até os irmãos e disse: "Olha, estou muito feliz com a obra de vocês aqui. Que Jeová seja louvado." Na época da construção eram só 2 congregações, mas depois da construção mais 2 congregações foram formadas, uma portuguesa e a outra em Xangana, e elas estão crescendo muito rápido. Agora eu fico muito feliz de convidar um estudante para vir no salão, porque eu sei que ele vai se sentir bem confortável lá. Obrigado, irmãos e irmãs, pelos seus donativos generosos e pela disposição em ajudar. No último ano de serviço, foram construídos 809 salões do reino, além de 1.119 que foram reformados. Jeová promete em Isaías 60, 22: "O pequeno se tornará 1000 e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido." Estamos vendo isso acontecer e esperamos ter bastante trabalho para fazer durante esse sistema de coisas e também depois de ele acabar. Quer ajudar? Se as suas circunstâncias permitem, junte-se a nós. Apoie a obra de pregação ajudando a construir e reformar nossos locais de adoração junto com o LDC. Esse trabalho nos ajuda a desenvolver qualidades valiosas que vamos levar para sempre, até o novo mundo que Jeová promete. Então, não há dúvida de que o LDC realmente apoia o trabalho de pregação de diversas formas. Nós podemos dizer, irmãos, que aqui no Brasil, por exemplo, o LDC ele provê orientações e treinamento para operação e manutenção de salões do reino, o que é muito importante, né, porque os salões do reino sempre precisam de ser bem orientados, né, tem a equipe de manutenção, mas tem esses irmãos que dão orientação necessária. Tem orientações específicas, mesmo agora durante a pandemia, né, de como cuidar do Salão do Reino para que não dê o aspecto de abandonado e eles recebam a atenção devida. Ajuda a cooperar também com as operações dos salões de assembleias. Mesmo agora, né, nós sabemos que há muitos salões de assembleias em todo o país, então esses irmãos ajudam também nas operações do salão. Também as reformas, conforme vimos no vídeo, né, em toda parte da terra, reformas e construção de salões do reino onde são necessárias. Também os RECs e treinadores de manutenção em várias regiões do Brasil recebem treinamento para poder atender rapidamente as congregações e dão treinamento também, né, talvez muitos já tiveram aquele final de semana em que os irmãos gastam um dia todo, né, para dar treinamento para várias equipes, para que saibam o que fazer, né, nos salões do reino, na manutenção. E sempre com aquela questão da segurança.
ajuda-nos muito, né, a ver a importância da segurança, o alvo de acidente zero, vale naturalmente muito para esses irmãos também. E agora, com esse programa de melhor uso de salões do reino, os irmãos do LDC também ajudam para avaliar, né, o preço de salões do reino que podem ser vendidos, congregações que podem se reunir com outras e assim por diante. Só para nós termos uma ideia, a última estatística é que no Brasil nós temos 6.650 salões do reino próprios, o que naturalmente, né, exige bastante manutenção, cuidados, né, que o LDC dá. 1.050 alugados e 600 são usados assim na casa de irmãos. Inclusive, desses 600, 300 foram devolvidos para os donos recentemente por causa da pandemia, não está sendo usado, então são lugares pequenos, né, de poucos publicadores, então devolveu-se esses 300, esperando ver o que vai ser do futuro. Mas outros lugares ainda continuam sendo usados, né, mesmo na casa de irmãos que cedem para salões do reino onde isso é possível. Então, nós admiramos muito, né, como esses irmãos estão realmente trabalhando, né, como irmãos bem treinados, servos de construção que apoiam, inclusive o Betel também, e a manutenção de salões de assembleias. Mas conforme nós ouvimos também no vídeo, nós queremos colaborar, e uma das maneiras de todos nós colaborarmos é com as nossas contribuições voluntárias, né? A contribuição para a obra mundial, ela ajuda a dar atenção aonde há necessidade. E como o LDC tem em toda parte, né, e os salões do reino são necessários, os salões do reino é como nós podemos ilustrar com o caso de colheita, né, onde se colhe bastante, mas tem que ter os armazéns para levar a colheita, né? Então, os salões do reino são como esses armazéns. A gente faz a colheita, né, no campo espiritual, no nosso trabalho de semear, inclusive, a semente do reino, e depois acolhe as pessoas no salão do reino, quando isso é possível. Então, tudo isso só se torna possível por causa das contribuições generosas dos irmãos. E daí nós lembramos daquele exemplo dos macedônios, aqui em 2 Coríntios está relatado. Veja, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 4, que diz: Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da bondade merecida de Deus que foi concedida às congregações da Macedônia. Mesmo sob aflição durante uma grande prova, a imensa alegria e a extrema pobreza deles fizeram transbordar as riquezas de sua generosidade, pois o que eles fizeram foi segundo seus recursos. Sim, sou testemunha de que foi até mesmo além de seus recursos. Eles nos suplicavam insistentemente de sua própria iniciativa pelo privilégio de dar bondosamente para participar no serviço de ajuda aos santos. Então, o povo de Jeová, mesmo agora, né, enfrentando essa situação difícil, a pandemia que o mundo todo vive, mas os irmãos da sua carência, né, faz como esses da Macedônia, revelam as riquezas de sua generosidade. Então, como cristãos generosos, né, são ricos nesse sentido, e daí faz o que pode, né, para colaborar com a adoração de Jeová. De fato, o versículo 12, né, diz que tudo é aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que a pessoa não tem, né, que Jeová aceita o que a pessoa tem. E Jeová nos permite participar realmente nas contribuições, porque isso alegra o seu coração, faz com que nós imitemos a Ele, cuida dessas necessidades reais e importantes e nos ajuda a ser mais felizes, né? Porque o livro de Atos 20:35 diz que há mais felicidade em dar do que há em receber. Muito obrigado, irmão Jonas, pelos bons lembretes aí com respeito ao LDC, ao Salão do Reino. Agora, um estudo bíblico de congregação. O irmão Moisés Silva vai conduzir esse estudo para nós, e o irmão Felipe Dalário vai ser o leitor. Esse é o estudo bíblico de congregação desta semana. Sejam todos bem-vindos para nossa consideração. Lembrando que estamos no livro Adoração Pura, no capítulo 5. Hoje nós faremos a última parte deste capítulo, que tem por tema: Veja as coisas más e detestáveis que estão fazendo. Lembrando que são 4 cenas marcantes vistas pelo profeta Ezequiel. Hoje vamos concluir a 4ª cena que ele viu e depois fazermos algumas aplicações. Inclusive, sobre as 4 cenas, nós poderemos fazer uma
uma breve recapitulação, olhando depois o quadro Saiba Mais, é o quadro 5A. Então fiquem à vontade para oferecer seus comentários, incluir textos mencionados no parágrafo e fazermos aplicações necessárias. O irmão Felipe Dalalho está designado para nos ajudar com a leitura. Por favor, dar início aos parágrafos 17 e 18. O que aprendemos do relato dos homens adorando o sol? Para manter pura nossa adoração, temos que buscar a orientação de Jeová. Lembre que Jeová Deus é sol e que sua palavra é luz para o nosso caminho. Por meio da luz da Bíblia e das publicações bíblicas, Jeová nos mostra o caminho para termos uma vida feliz agora e vida eterna no futuro. Se buscarmos no mundo orientação para a nossa vida, estaremos virando as costas para Jeová. Fazer isso deixaria Jeová muito magoado. Jamais queremos ofender a Jeová dessa maneira. Mas a visão de Ezequiel também é um alerta para não darmos atenção àqueles que deram as costas para a verdade, os apóstatas. Como estudamos até agora, Ezequiel viu 4 cenas chocantes sobre a idolatria e a adoração falsa em Judá, mostrando como a nação estava arruinada em sentido espiritual. Por terem se tornado espiritualmente impuros, aqueles israelitas prejudicaram a amizade deles com Jeová. Só que a impureza espiritual anda de mãos dadas com a impureza moral. Não é de admirar, então, que aqueles israelitas apóstatas tenham praticado todo tipo de coisas moralmente impuras. Isso prejudicou não só a amizade deles com Jeová, mas também a amizade de uns com os outros. Vamos ver agora como Ezequiel, inspirado por Jeová, descreveu a péssima situação moral de Judá. Pergunta parte A. O que aprendemos do relato dos homens adorando o sol? Irmã Marta, por favor. Então nós sabemos que quando eles fizeram isso, eles viraram as costas para Jeová. Então nós aprendemos que para a nossa adoração permanecer pura, nós precisamos buscar a orientação de Jeová, não a orientação do mundo, né? Porque se fizermos isso, estaremos virando as costas para ele. Muito bem, irmã Marta, obrigado. Irmão Nelson. E isso é muito interessante porque em Salmo 84:11 fala que Jeová, além de ser o sol, ele é escudo. E ele dá esse favor e glória para aqueles que o buscam. Então aqui mostra quão diferente é aqueles que adoravam o sol, virando as costas para Jeová. Eles não estavam buscando o caminho certo, eles não estavam buscando a segurança de Jeová. Eles queriam agradar a si mesmo. Por isso que Jeová odiou tanto o que eles fizeram. Muito bem, obrigado. Irmão Rodrigo Freitas. E eu achei interessante a aplicação também com relação aos apóstatas, porque é justamente isso que eles fazem. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 9, mostra que o objetivo deles realmente não é bom. Dá para perceber isso porque a Bíblia diz claramente que Jeová é amor, e sabemos que o amor acredita em todas as coisas. Já o objetivo dos apóstatas é virar as costas para isso, é promover desunião, desconfiança, resultando em ruína, como diz Provérbios 11:9. Muito bem. Excelente. Vamos à parte B. A impureza espiritual levou os israelitas a fazer o quê e quais foram as consequências? A irmã Tatiane, por favor. Então, essa impureza espiritual deles os levou a praticar coisas moralmente impuras. Até o parágrafo usou uma frase interessante dizendo que a impureza espiritual anda de mãos dadas com a impureza moral. Muito bem. Irmão Michel, também, por favor. E por fazer isso, eles prejudicaram a amizade deles com Jeová. Só que, além disso, prejudicou também a amizade entre eles mesmos. Então passou a haver divisão, passou a haver desavenças, o que não é nunca bom. Excelente. Irmão Rodrigo, por favor. Isso, e muitos hoje caem nesse erro, né, de virar as costas para Jeová em busca de orientação do mundo, na ilusão de que eles vão ganhar alguma coisa na vida, né? Mas isso não passa de ilusão, no final eles sentem um vazio. Por quê?
Salmos 84:11 diz que somente Jeová não nega nada de bom àqueles que o servem a ele, né? Então, por isso é de extrema importância hoje buscar a orientação de Jeová na palavra de Deus. Muito bem. Excelente. Então, para relembrarmos as 4 visões de Ezequiel em relação ao estado decadente da nação de Judá, vamos olhar o quadro Saiba Mais, o quadro 5A. Alguém poderia comentar brevemente quais as coisas vistas pelo profeta. Irmão Jonas, por favor. Então são coisas basicamente relacionadas com a apostasia, idolatria, por exemplo, o símbolo do ciúme, destacado logo aí em cima no quadro. Depois aqueles anciãos, 70 anciãos oferecendo incenso a deuses falsos e com aquela desculpa, né, de que Jeová não nos vê, Jeová deixou o país e tal. E depois vemos essas mulheres aí também chorando o deus Tamuz, uma forma de demonstrar muito desrespeito, né, para com o Deus verdadeiro. E mais embaixo, 25 homens se curvando para o sol, de costas, né, para o templo, se curvando para o Deus Sol, segundo o pensamento deles. Isso mesmo. Então, que descrições vívidas de como a nação estava decadente em sentido espiritual. E agora vamos fazer algumas aplicações, entrando nesse novo tópico. Impureza moral em seu meio agem de forma obscena. Parágrafo 19, irmão Felipe. Ezequiel 22, do 3 ao 12. Você deve dizer: assim diz Jeová, o soberano Senhor Jeová: ó cidade que derrama sangue dentro de si mesma, cujo tempo está chegando, que faz ídolos repugnantes para se contaminar. O sangue que você derramou a tornou culpada, e os seus ídolos repugnantes a tornaram impura. Você apressou o fim dos seus dias, e o fim dos seus anos chegou. É por isso que farei de você alvo de insultos para as nações e motivo de zombaria para todas as terras. Tanto as terras próximas como as distantes zombarão de você, que está com o nome manchado e que está cheia de confusão. Veja, todos os maiorais de Israel no seu meio usam sua autoridade para derramar sangue. Em seu meio, pai e mãe são desprezados, o residente estrangeiro é defraudado, o órfão e a viúva são maltratados. Você despreza os meus lugares santos e profana os meus sábados. Em seu meio, há caluniadores decididos a derramar sangue. Em seu meio, as pessoas comem sacrifícios sobre os montes e em seu meio agem de forma obscena. Em seu meio, as pessoas desonram a cama do pai e têm relações sexuais com mulheres durante sua impureza menstrual. Em seu meio, um homem age de modo detestável com a esposa do próximo. Outro desonra a própria nora, agindo de modo obsceno, e ainda outro viola a irmã, a filha do seu próprio pai. Em seu meio, aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta cobrando juros e visando lucro, e extorque dinheiro do seu próximo. Sim, você se esqueceu totalmente de mim, diz o soberano Senhor Jeová. Todos em Judá estavam corrompidos, começando pelos governantes. Os maiorais, ou líderes, usavam sua autoridade para tirar a vida de pessoas inocentes. Pelo visto, o povo imitava seus líderes e também desobedecia a lei de Deus. Por exemplo, na família, os filhos tratavam os pais com desprezo e o incesto era comum. Além disso, os israelitas rebeldes se aproveitavam dos residentes estrangeiros e maltratavam os órfãos e as viúvas. O adultério era algo normal. As pessoas eram extremamente gananciosas, praticavam suborno, faziam chantagem e cobravam juros altíssimos. Como Jeová deve ter ficado triste ao ver seu povo, por assim dizer, jogar sua lei na lama, deixando de lado o amor, que era o objetivo por trás da lei. Toda aquela decadência moral magoou muito a Jeová. Ele orientou Ezequiel a dizer ao povo: você se esqueceu totalmente de mim. Pergunta do 19. Como Ezequiel descreveu a péssima situação moral do povo?
Irmão Robson, por favor. Então, descreveu como um povo contaminado, um povo impuro, né? Tanto que até ele falou que como os maiorais, os líderes que deveriam dar o exemplo ali, eles, na verdade, estavam usando a sua autoridade para tirar a vida de pessoas inocentes, né? E então, desobedecendo assim a lei de Jeová. E desse modo, o povo imitava o que os maiorais e os líderes faziam. Muito bem, a tendência, né? Irmão Estevam, também, por favor. O parágrafo também fala que eles tratavam os pais com desprezo, praticavam incesto, se aproveitavam dos residentes estrangeiros e maltratavam órfãos e viúvas. Então, e o adultério se tornou uma coisa corriqueira, né? Uma coisa comum para eles. O parágrafo usa uma expressão bonita, diz que eles jogaram a lei de Jeová na lama. Que triste, né? Algo mais destacando a péssima situação moral do povo de Judá? Irmão Michel, por favor. Quando o parágrafo fala que eles passaram a tratar os pais com desprezo, isso é muito pesado, porque não honrarem mesmo aos pais, isso arruinava a estrutura básica da nação e a estrutura básica também de Jeová, que era a família. Então esse era um pecado muito grave. Excelente aplicação, muito bom. Irmã Aline, mais um comentário, por favor. É interessante porque quando Jeová disse que se esqueceram totalmente dele, porque ele deixou claro nas leis de como deviam tratar as pessoas. Como, por exemplo, os que ocupavam posições de autoridade, eles nunca deviam abusar do seu poder. E Jeová só abençoaria a nação se os líderes tratassem as pessoas com humildade, os pobres com respeito, com bondade, consideração. E a gente via isso que eles estavam fazendo totalmente errado contra a lei. Isso mesmo. Irmão Nelson. E o que deixava mais indignado Jeová é que aqueles que ele esperava, que dava exemplo, que eram os líderes, que podiam usar sua autoridade para mostrar que eles estavam levando a vida errada, eram os piores, porque é eles que incentivavam e as pessoas imitavam esses líderes. Então mostra que jogou mesmo a lei de Jeová na lama. Isso mesmo. Bom, há uma aplicação moderna para essa situação da nação de Deus do passado? Sim. Então é o que vamos ver a partir do parágrafo 20. Que significado a péssima situação moral de Judá tem para nós hoje? A decadência moral da apóstata Judá nos lembra muito o mundo de hoje. Políticos abusam do poder e maltratam o povo. Líderes religiosos, em especial os da cristandade, abençoam as guerras, que já tiraram a vida de milhões de pessoas. Esses líderes religiosos tentam diminuir a seriedade dos padrões puros e claros da Bíblia sobre a moralidade sexual. O resultado disso é que os padrões de moral do mundo estão cada vez piores. Com certeza, Jeová diria para a cristandade o mesmo que disse para Judá: você se esqueceu totalmente de mim. Pergunta 20. Que significado a péssima situação moral de Judá tem para nós hoje? Irmão Aires, por favor. Então, assim como aconteceu com o povo de Israel, o povo de Judá no passado, hoje políticos abusam do poder e também maltratam o povo. E líderes religiosos, em especial os da cristandade, eles abençoam guerras que tiram a vida, que já tiraram a vida de milhões de pessoas. Muito bem. Irmã Bianca, por favor. Também vemos que os padrões morais da Bíblia, que são muito claras, que Jeová colocou, os líderes religiosos desprezam, porque eles tiram totalmente, falam que são antiquados. Então, por causa disso, vemos que no mundo está cada vez pior o padrão moral e mais coisas vistas como normais que Jeová odeia. Isso mesmo. Como confirmação, vamos observar esta gravura que temos relacionada ao parágrafo 20 e fiquem à vontade para oferecer comentários. Irmã Janice, por favor. Então, vemos um soldado orando para que Deus abençoe a guerra e um ministro religioso fazendo um casamento de pessoas do mesmo sexo. Como disse o parágrafo, eles diminuem a seriedade dos padrões de Jeová. Correto. Mais algum comentário? A irmã Marta, por favor. Nós vemos nessa gravura que o ministro religioso é uma mulher e ela está fazendo o casamento
de 2 homens. Que horrível, né? Irmão Rodrigo, mais um comentário, por favor. Nós vemos como que um reflexo do que aconteceu lá entre a nação, né, entre os judeus, por exemplo, porque embora essas pessoas, tirando os líderes religiosos em si, eles também sejam culpados, Jeová não minimiza o pecado deles, mas aí acarreta um pecado ainda maior sobre aqueles que apoiam e em nome de Deus diz que esse é o comportamento correto. Que expressão, então, aplicou-se ao povo lá no passado, que também aplica-se a grande parte da humanidade atualmente? Irmão Estevam? Eles também se esqueceram totalmente de Jeová. Que interessante, né? Quando comparamos com o grau de pureza, de moral que há entre os que servem a Jeová. O que nós aprendemos? Número 21. O que aprendemos da impureza moral de Judá? Para que Jeová aceite nossa adoração, precisamos nos manter puros em todos os sentidos. Isso é um desafio e tanto neste mundo imoral. Mas sabemos que, para Jeová, todo tipo de impureza moral é algo repugnante. Amamos a Jeová e suas leis, por isso obedecemos aos padrões de moral dele. Se nos tornássemos impuros em sentido moral, estaríamos mostrando que não amamos o nosso Deus, que é puro e santo. Jamais queremos dar a Jeová motivos para nos dizer: você se esqueceu totalmente de mim. Vamos à pergunta do 21, e nesse parágrafo vamos ler na Bíblia também, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Então a pergunta primeiro: o que aprendemos da impureza moral de Judá? Irmã Sara, por favor. Então, assim como lá no passado, conforme de 2 Timóteo 3:1, nós também vivemos em tempos críticos, difíceis, onde a maioria das pessoas do mundo, elas não obedecem às leis de Jeová, a menosprezam, a desprezam, né? Então, nós como cristãos, nós temos que manter-nos puros em todos os sentidos. E como isso é possível? Protegendo a nossa espiritualidade, através do estudo da Bíblia, a leitura, a meditação da Bíblia. Muito bom, excelente aplicação. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. Alguém pode oferecer a leitura, versículos 9 e 10, e fazermos mais aplicações. 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10, irmão Robson, por favor. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores, não herdarão o reino de Deus. Muito bem, então não importa se somos estudantes, se temos pouco tempo na organização, ou já servimos a Jeová por vários anos. O que devemos nos lembrar em relação à moral? Irmã Daiane, por favor. Que Jeová não aceita, né, a impureza moral, né, algo repugnante, detestável para ele. E como o texto falou, não é para se enganar, né? Que a maioria das pessoas no mundo fala Deus é amor, simplesmente isso. Mas ele também é justiça. Ele fala o padrão do que é certo e que é errado para nós. Isso mesmo, excelente. Irmã Tatiane, por favor. E a nossa motivação para fazer o que é correto, para evitar qualquer tipo de impureza moral, é o nosso sincero amor por Jeová. No Salmo 119, 97, quando diz: quanto eu amo a tua lei, a referência marginal leva a um outro texto, um outro salmo, que é o Salmo 48, que diz que fazer a vontade de Jeová é o meu prazer e a tua lei está no meu íntimo. Então, se amarmos a Jeová, isso vai estar no nosso íntimo. Nós vamos rejeitar qualquer coisa que possa ir contra o nome de Jeová, que é puro e santo. Muito bom, excelente por incluir o texto. Irmão Jonas. Então, quando alguém nos pergunta, né, qual o conceito que nós temos sobre
homossexualismo, sobre lesbianismo ou qualquer outra coisa parecida, em vez de nós expressarmos, eu penso isso, eu acho feio, e talvez até trazer consequências para nós, como hoje o mundo está, né? Então é melhor dizer, olha, eu concordo com o que a Bíblia diz. E se tiver chance, né, de citar textos como este, 1 Coríntios 6, 9 e 10, é o ideal. Muito boa dica, excelente. Vamos ao último parágrafo, 22. Aprendemos muito com o que Jeová revelou sobre a nação de Judá, de como a nação estava em péssima situação moral e espiritual. Com certeza, isso nos deixa ainda mais determinados a dar a Jeová a adoração que só Ele merece. Para isso, precisamos nos proteger de todas as formas de idolatria e nos manter puros em sentido moral. Mas o que Jeová fez a respeito do seu povo infiel lá no passado? Depois de mostrar todas essas coisas detestáveis para Ezequiel, Jeová foi bem direto ao dizer: agirei com furor. É importante saber o que Jeová fez com a infiel Judá, porque ele vai fazer a mesma coisa com este mundo mau. O próximo capítulo vai mostrar como Jeová puniu Judá. Muito obrigado, irmão Dalalho, pela leitura. Pergunta parte A. Depois de estudar o que Jeová revelou sobre a nação de Judá, o que você está determinado a fazer? Irmã Janice? A fazer de tudo possível para não deixar que nada atrapalhe a minha adoração e contamine a minha adoração a Jeová. Muito bem, excelente. A irmã Bianca? E também evitar totalmente qualquer contato com pessoas que viram as costas para Jeová. Então, seja pelo meio da internet ou pessoas que conversamos, que vemos que estão puxando para o apóstata, tentar evitar qualquer contato com eles. Excelente dica. O que vamos estudar no próximo capítulo, que é o capítulo 6? Irmão Felipe? Bom, o próximo capítulo vai mostrar como Jeová puniu Judá. E isso é importante, porque nós já aprendemos nesse capítulo que Jeová não muda. Então a maneira que ele puniu Judá vai ser a mesma coisa que ele vai fazer com esse mundo mau. Excelente. Então, além de detectar o problema, vamos estudar como Jeová corrigiu. Então, olha, um capítulo especial, importante, que muito nos ajuda na adoração pura, e vale a pena recapitularmos o que aprendemos no capítulo inteiro. Seu lugar na adoração pura. Fica à vontade para comentar essas últimas 3 notas. O que Jeová exige dos seus adoradores e como você pode viver à altura disso. Irmã Marta, por favor. Então, nós aprendemos que Jeová exige devoção exclusiva, adoração só a Ele. Então, nós temos que fugir da idolatria, né? E nós aprendemos que isso envolve bens materiais, dinheiro, sexo, diversão, tudo que possa tomar o lugar da adoração de Jeová, que só Ele merece. Muito bom, excelente. A segunda, de que maneiras os israelitas se tornaram espiritualmente impuros, mas como você pode se manter espiritualmente puro? A irmã Sara, por favor. Como nós vimos, eles se envolveram em todo tipo de coisas que desagradavam a Jeová, como, por exemplo, a idolatria, né, a apostasia. Então, nós, como cristãos, nós queremos nos manter moralmente puro por amar a lei de Jeová. Porque, como nós vimos, quando a gente ama a lei de Jeová, a gente faz aquilo que agrada a Jeová. Então, nós temos que estar sempre nos policiando, estudando a Bíblia e cuidando da nossa espiritualidade. Isso mesmo. Lembram daquela frase? Jogaram a lei de Jeová na lama. Então, que decadência em sentido espiritual, o que levou à decadência em sentido moral. E a última pergunta, por que você está determinado a se manter moralmente puro? Irmão Michel, por favor.
Porque somente assim a minha adoração a Jeová ela vai ter valor. Lá no passado eles fizeram adoração a deuses falsos dentro do próprio templo. E isso não mudou o fato do que Jeová achava de que era errado. Então hoje a minha adoração ela tem que ser pura para ser aceitável a Jeová. Isso mesmo. Irmão Rodrigo, mais um comentário? Uma das razões que eu encontrei também é porque Jeová merece total adoração. Como a gente percebeu neste capítulo, tudo que Jeová pedia da nação não era algo cansativo, ele não exigia demais. E, aliás, o resultado de se obedecer ao que Jeová mandava era alegria, era conforto, era esperança. Jeová nunca negou nada de bom. Então, Jeová merece adoração. Independente do que o mundo promova, eu estou determinado a me manter moralmente puro, porque Jeová merece. Muito obrigado, irmão Rodrigo, e a todos que comentaram nesse estudo. Estamos determinados a não dar as costas para Jeová. Preparem-se tão bem como fizeram hoje para a próxima semana. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Moisés, e a todos também que participaram nesse estudo bíblico com seus comentários e durante toda a reunião também com as suas partes. Foi muito edificante, foi muito boa essa reunião que nós tivemos hoje. Vamos recapitular os pontos altos de nossa reunião? Hoje, no início da reunião, nós vimos como que Jeová ele organiza seu povo lá no passado, no caso dos israelitas, e como ele faz isso hoje também com a organização de Jeová, com sua organização. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós vimos várias demonstrações que nos ajudaram a pensar como nós podemos convidar os nossos parentes, nossos amigos, revisitas, antigos estudos para a celebração, essa ocasião tão importante. Já em nossa vida cristã, teve um excelente vídeo falando a respeito do trabalho dos RTOs. Também tivemos um vídeo falando como o trabalho do LDC beneficia as congregações. E agora, finalizando o estudo bíblico, nós vimos de que maneiras os israelitas se tornaram espiritualmente impuros, mas como que nós podemos nos manter espiritualmente puros, diferente deles, né? Para a próxima semana, o que nós veremos? Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós continuaremos recebendo sugestões práticas de como convidar nossos conhecidos para a celebração. Em nossa vida cristã, falaremos bastante a respeito do trabalho em Betel. Então, veremos algumas partes que vai falar sobre algumas simplificações nos serviços de construção e os serviços de Betel, que afetou a obra de pregação no campo. Também teremos o vídeo ali que vai destacar a importância das visitas em Betel e vai falar um pouquinho das crianças, né? Como que as crianças são beneficiadas. E por fim, no estudo bíblico de congregação, nós veremos como Jeová puniu o infiel Judá. Isso vai ser interessante porque vai ser a mesma coisa que Jeová vai fazer nos nossos tempos. Muito obrigado a todos pelas suas boas participações. Ficamos muito felizes por estarmos aqui reunidos com vocês. E para finalizarmos nossa reunião, nós vamos entoar um cântico, e os que puderem ficar de pé para cantar conosco. O cântico é o de número 127. Tem o seguinte tema: que tipo de pessoa eu devo ser? E após o cântico, nós ouviremos uma oração. Damos calorosas boas-vindas a todos para o programa da reunião Vida e Ministério Cristãos da semana 1 de março de 2021. Ministério.